Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Pessoas com deficiência podem ter até 30% de desconto na compra de carro 0 quilômetro. Além da isenção do IPI, alguns estados também isentam esse público do ICMS e do IPVA. A professora Divina Helena teve poliomielite quando criança e, desde então, enfrenta as sequelas na perna direita e precisa usar muletas. O primeiro carro com os descontos foi adquirido no ano 2000, mas nenhum deles precisou ser adaptado, já que para dirigir, Divina não tem dificuldades. Para ela, o benefício é importante. É muito bom o desconto, porque ele possibilita a gente adquirir um carro de qualidade com um preço, digamos assim, mais acessível. Atualmente, pessoas com deficiência física, visual ou mental, além de taxistas e idosos com mobilidade reduzida, podem adquirir veículos 0 quilômetro com isenção total de ICMS e IPI, desde que o preço do bem adquirido seja inferior a R$70 mil. Somados, os descontos podem chegar a 30%. Um carro como esse Voyage, por exemplo, custa R$68 mil. Com os descontos, ele é vendido a R$48 mil. O primeiro passo para conseguir os benefícios é preencher formulários e anexar documentos no site da Receita Federal. Todo o processo é feito online. Depois, o interessado deve buscar o site da Secretaria da Fazenda para pedir a isenção do imposto estadual. Só no primeiro semestre de 2018, mais de 180 mil veículos foram retirados das lojas. A venda na modalidade para pessoa com deficiência representa mais de 10% dos negócios de 0 quilômetro feitos aqui no Brasil. Mas não é só chegar aqui na concessionária com a documentação aprovada e retirar o veículo, não. O carro sem impostos é fabricado especialmente para o cliente. A diferença é que esses veículos que já estão prontos aqui dentro do concessionário já foi aplicada a alíquota de ICMS e de IPI. E ele tem um direito a partir do momento que o faturamento é feito direto da montadora para o nome dele. Após a compra do automóvel com isenções tributárias, o proprietário ainda não precisa pagar o IPVA. Mas todos esses descontos só valem se o proprietário permanecer com o mesmo carro por pelo menos 4 anos. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, mas o número de doadores de sangue não chega a 2% desse total. Uma das razões para esse baixo percentual é a desinformação. Poucos se dão conta, mas uma doação de sangue pode beneficiar até 4 pessoas de uma única vez. Já são 3 anos doando sangue regularmente por um simples motivo. É uma coisa simples que pode salvar várias vidas, então não tinha por que não fazer. Segundo o Ministério da Saúde, 1,6% da população brasileira doa sangue. Por outro lado, há outros milhões de brasileiros que dependem da doação. Desde que nasceu, Micael precisa do sangue de outras pessoas para sobreviver. O motivo pelo qual eu tomo é por causa que meu corpo não produz sangue próprio por causa da anemia, talassemia, mais. Ao contrário de Micael, um organismo saudável produz sangue naturalmente. Por isso, o ato de doar não é prejudicial. Mas ter um banco de sangue abastecido tem sido um desafio dos hemocentros do Brasil. A necessidade é ainda maior pelo sangue O negativo, o mais raro entre a população. Em uma situação de urgência, você pode recorrer a ele sem ser necessário fazer os testes pré-transfusionais, você consegue salvar a vida daquela pessoa que estava naquela situação emergencial e com risco menor de ter uma reação transfusional. Para garantir a segurança do doador e do receptor, há uma série de critérios seguidos pelos hemocentros do Brasil. Para doar, é preciso ter entre 18 e 60 anos. Adolescentes de 16 anos precisam de autorização dos responsáveis. Pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, não estar grávida nem amamentando
e apresentar documento oficial com foto. É bom que é uma vida que está salvando, né? Que precisa. Pode ser hoje, pode ser outro, e amanhã pode ser eu, né? Uma só não. Pode salvar até 4 vidas. Não se faz mais transfusão do sangue total. O sangue total, geralmente, ele é fracionado em hemocomponentes, ou seja, concentrado de hemácias, concentrado de plaquetas, plasma, e podemos até fazer um outro hemocomponente chamado crioprecipitado. E o paciente que está necessitando vai receber apenas o hemocomponente que ele necessita. Uma doação, você passa meia hora, você está salvando vida, você não sabe de quem, mas você está fazendo um bem. Família. Primeiro, vamos ver alguns sinais. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, prima, neto, neta, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó, primo, prima, neto, neta. Agora vamos ver estes sinais em frases que falem sobre este assunto: família. Hoje meu pai acordou cedo, às 5 horas da manhã, para ir trabalhar. Antes de sair, ele deu um beijo em mim, no meu irmão e na minha mãe. Minha mãe levou o meu irmão e eu para a escola. No final da tarde, já anoitecendo, meu pai buscou o meu irmão e eu e voltamos para casa. Minha mãe preparou pra gente um delicioso jantar em família. O fim de semana será de decisões dos principais campeonatos estaduais. E em vários, o atual campeão vai estar em campo. A novidade é na Bahia, onde o Bahia de Salvador vai enfrentar o Bahia de Feira de Santana, pela primeira vez na história numa decisão. Em Minas, vale a tradição. Pela 23ª vez, Cruzeiro e Atlético fazem a final do estadual. No Rio Grande do Sul, para variar, mais um Grenal, o 26º da história das finais. Em São Paulo, o Corinthians enfrenta o São Paulo, que há 16 anos não era finalista do Paulistão. O Bahia, o Cruzeiro, o Grêmio e o Corinthians são os campeões de seus estados. No Rio, a faixa com certeza vai mudar de mãos. O Botafogo, o atual campeão, está fora da final, que terá Flamengo e Vasco. Será a 9ª final entre eles. Nas últimas 5 deu Flamengo. A escrita, então, também vai estar em campo no fim de semana. A publicação inglesa The Art Newspaper divulgou um ranking dos 100 centros culturais e museus mais visitados do mundo em 2018. E o Centro Cultural Banco do Brasil permanece como destaque do Brasil, ocupando 4 dos 5 espaços culturais com o maior público do país. O Centro Cultural Banco do Brasil é destaque no ranking dos centros culturais e museus mais visitados no ano passado em todo o mundo. O CCBB entrou em 4 das 5 posições brasileiras na lista. A unidade do Rio de Janeiro ficou em 42º lugar com cerca de 1.400.000 visitantes. Em seguida, vem o CCBB de Brasília na 57ª posição com aproximadamente 1.147.000 visitas. A lista segue com os CCBBs de São Paulo no 85º lugar e Belo Horizonte no 93º. No Rio, a instituição completa em 2019 30 anos. O reconhecimento do trabalho que o Centro Cultural Banco do Brasil faz
no sentido de trazer grandes exposições nacionais e internacionais e disponibilizar para o público carioca de uma forma acessível. Ficar próximo do metrô, próximo do trem, próximo de muitas linhas de ônibus, isso ajuda muito. As exposições que ele traz são exposições muito importantes, que atraem vários tipos de público, não só o público infantil, mas também pessoas de qualquer classe social ou idade. São exposições gratuitas, o que facilita para muitas pessoas que não têm renda para conseguir pagar o ingresso de um museu um pouco mais caro. A exposição mais recente é a DreamWorks e mostra as produções do estúdio de animação norte-americano, desde o esboço até as imagens na tela. Dá para conferir, por exemplo, Kung Fu Panda, Madagascar e Como Treinar Seu Dragão. Exposições que foram além da simples apreciação e que, por meio de tecnologia, ofereceram várias instalações interativas. Não é simplesmente uma visita de passar direto pela exposição, mas sim de buscar novas questões. A mediação é sobre conversa, sobre troca, né? Então, não só o que a gente tem a dizer, do que a gente quer colocar, mas também do que está sendo trazido, do repertório desses alunos que estão vindo, e eles estão trazendo o próprio repertório, cultura da vivência deles e como a gente dialoga sobre isso dentro dos contextos que são apresentados nas exposições. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.